Olá, alunos, professor Luiz Paloschi aqui para a gente falar sobre amortização. Então, a amortização é um tipo de operação financeira em que nós, quando realizamos um empréstimo, por exemplo, um financiamento, a gente está realizando um financiamento em cima de um valor que a gente está pegando emprestado, alguém está nos financiando e eu preciso remunerar esse capital. Então, eu vou ter que, ao mesmo tempo em que eu pago um pouco da minha dívida, eu tenho que também remunerar o capital. A gente sempre, quando realiza um financiamento, seja ele de um automóvel ou imobiliário, a gente sempre paga uma prestação, né? A gente vai pagar um valor mensalmente referente ao pagamento daquele empréstimo. Embutido nessa prestação, que na matemática financeira a gente chama de PMT, embutido nessa prestação estará uma parcela que eu chamo de amortização, que é para pagar minha dívida, e uma parcela que eu chamo de juros, que é a remuneração do capital. Eu tenho diversos sistemas de amortização, mas tem dois que são mais conhecidos. Eu tenho o sistema de amortização progressivo ou francês, que eu posso denominar apenas por Price, ou tabela Price, e o sistema de amortização constante ou SAC. Esse aqui, o Price, muito mais utilizado para financiamento de automóveis, enfim, e o SAC muito mais utilizado para financiamento imobiliário no Brasil, por exemplo, tá bem? Então, sempre que eu pago uma prestação mensal lá, eu tenho dentro dessa prestação uma parcela que eu estou amortizando a minha dívida. Então, se eu fiz um financiamento de 15 mil reais, essa amortização é para pagar os 15 mil reais que eu estou devendo. Então, mês a mês eu vou pagando um pouco desses 15 mil reais, até chegar lá no final e eu pagar tudo que está a minha dívida. E uma parcela é pela remuneração do capital. Então, a remuneração do capital é eu pagar juros para aquele que me emprestou o dinheiro. Afinal, ele me emprestou, então ele precisa ser remunerado. Então, essa é a parcela de juros que eu pago. Há uma diferença entre esses dois sistemas. No sistema Price, eu tenho que as prestações são constantes. Todo mês eu vou pagar o mesmo valor de prestação. Dessa forma, o montante de amortização e de juros, eles variam, né? À medida que o meu montante de amortização aumenta, a quantidade de juros que eu estou pagando é menor. Porque os juros eu sempre pago sobre o valor da minha dívida. Então, se eu estou mês a mês amortizando a minha dívida, quer dizer que mês passado eu devia um tanto, eu vou amortizar um pouco esse mês, então eu vou passar a dever um pouco menos. Dessa forma, eu vou pagar um pouco menos de juros. Então, à medida que eu vou amortizando a minha dívida, um pedaço da parcela que é responsável pela amortização é maior e eu vou pagando menos juros. Então, os juros vai diminuindo ao longo do tempo, proporcionalmente à prestação, né? Em relação à sua proporção na prestação, ele vai diminuindo, enquanto que a amortização ela vai aumentando, até chegar lá no final e eu quitar os dois. Eu pago toda a minha dívida e termino de pagar a remuneração do capital também. Já no sistema SAC, como o próprio nome diz, sistema de amortização constante, a amortização é que é constante. Então, no sistema SAC, a amortização é que vai ser a constante. Quer dizer que todo mês eu vou quitar o mesmo valor da minha dívida. Então, se a amortização é constante, o que vai variar? A prestação e os juros. Então, geralmente o que acontece é, no sistema de amortização constante, você vai ter uma redução no valor da parcela. A parcela ela vai caindo de mês a mês, porque eu estou amortizando exatamente o mesmo valor todo mês. Então, o montante que eu estou devendo é cada vez menor, os juros vai diminuindo, logo a prestação vai também diminuindo juntamente com os juros. Tá bem? E daí como que eu calculo, né? Eu vou mostrar as funções matemáticas que a gente utiliza para calcular a prestação, o saldo devedor, a amortização e os juros em cada um desses regimes de amortização. No sistema SAC, eu tenho que, como a amortização ela é constante, né? Então aqui a gente tem as funções do sistema SAC. Como a amortização ela é constante, então a minha amortização ela vai ser simplesmente o valor da minha dívida dividido pelo número de períodos. Então, bem simples, né? Eu pego o valor presente, que é o quanto que eu contraí, o valor que eu peguei de empréstimo, por exemplo, e divido pela quantidade de períodos que eu vou pagar esse empréstimo. O saldo devedor, então a partir do saldo devedor, a única coisa que é constante no SAC é a amortização, né? Então, sistema de amortização constante,
a amortização é constante, então ela é a mesma para todos os períodos. Agora, o saldo devedor, os juros e a parcela, ela varia. Então, cada parcela vai ser diferente, cada montante de juros dentro da parcela vai ser diferente e cada saldo devedor vai ser diferente. Então, eu tenho que calcular para o período dele. Então, por exemplo, por isso que tem SDT aqui, juros do período T e a parcela do período T. Quer dizer que eu estou calculando para um período específico. Eu posso calcular o saldo devedor para o período 2 ou para o período 10, por exemplo, para o período que eu quiser. Eu posso calcular os juros para o período 3, para o período 4, para o período que eu quiser. E a mesma coisa com a parcela. Eu posso calcular a parcela para cada período que eu quiser. Só que isso está incluído na conta, né? Então aqui no T dessa conta aqui do saldo devedor, por exemplo, eu tenho que colocar. Se eu estiver calculando, por exemplo, o saldo devedor do período 2, quer dizer que no lugar do T aqui vai ter que ter 2. E o N continua sendo o valor total dos períodos, tá bem? Aqui também, aqui eu tenho que colocar o T, que é do período que eu estou calculando, tem que ser coincidente com esse daqui, tá bem? E a parcela vai ser simplesmente a soma da amortização mais os juros, tá bem? Então, ó, o saldo devedor eu vou ter essa função para calcular, os juros eu tenho essa função e a parcela é simplesmente a amortização mais os juros, que é justamente do que uma parcela ela é composta. No sistema Price é um pouquinho mais complexo, né? Mas a gente já está habituado a calcular o PMT, né? A gente já viu esse cálculo de PMT da prestação da parcela. Então vai ser o meu PV, que vai ser dividido por tudo isso daqui. 1 mais I elevado a N menos 1, depois 1 mais I elevado a N vezes I. Então com isso eu consigo calcular a parcela. E no sistema Price, a parcela ela é constante, né? Então a minha parcela aqui ela é constante, ela é a mesma em todos os períodos. Então aqui também o saldo devedor muda, agora a amortização muda e a parcela de juros dentro da prestação também muda, tá bem? Então no sistema SAC a amortização é constante e o resto é variável. E agora aqui no sistema Price a prestação é a mesma e o restante é que é variável, tá bem? E daí a mesma forma, se eu estou calculando para o período T, ó, eu quero calcular o saldo devedor do período T, a amortização do período T e os juros do período T. Eu sempre vou ter esse elemento em algum nível ali dentro da minha função. Por exemplo, do saldo devedor no período T vai ser o meu valor presente que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 mais I elevado a T. Então eu tenho que colocar o período que eu estou calculando. Se eu estou calculando para o período 2, vai ser elevado a 2. Se eu estou calculando para o período 3, vai ser elevado a 3. E aqui o N é o valor total de períodos, tá? Tudo isso dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Na amortização, por exemplo, vai ser o meu valor presente que multiplica 1 mais I elevado a T menos 1. Então quer dizer que se eu estiver calculando para o período 3, aqui, então se eu estiver calculando para o período 3, quer dizer que vai ser T menos 1, vai ser 3 menos 1. Então vai ser elevado a 2 aqui, né? Então eu tenho que saber que eu tenho que considerar o T. Vezes I, aí dividido por 1 mais I elevado a N, que é o total, menos 1. Na de juros, então se eu estou calculando os juros para o período T, vai ser PV vezes a taxa, vezes tudo isso daqui. Daí eu tenho 1 mais I elevado a N, que são todos os períodos, menos 1 mais I elevado a T menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Tá, aqui também, se eu estiver calculando os juros do período 3, aqui eu vou ter que fazer 3 elevado a 3 menos 1, que vai ser igual a 2. Então vai ser 1 mais I elevado a 2. Tá bem? Então sempre se atentar a isso. Muito bem, pessoal. Então vamos resolver alguns exercícios utilizando esses sistemas de amortização. Os 3 primeiros exercícios serão sobre o sistema de amortização constante, SAC. Então vamos ao 45. O enunciado diz o seguinte: o empréstimo de 24.000 foi realizado através do sistema de amortização constante. O pagamento será realizado em 4 anos, sendo um pagamento por ano, então as parcelas são anuais, a uma taxa de 8% ao ano. E eu preciso saber então qual é o valor da terceira parcela. Está pedindo alternativa, mas vamos calcular a terceira parcela. Então eu tenho as informações, o valor presente de 24.000, que é o valor do empréstimo, vai ser pago em 4 anos, a uma taxa de 8% ao ano, e eu preciso saber o valor da parcela do terceiro período. Então vamos pegar a nossa... Primeiro, como que eu calculo a parcela, não é? Então, a parcela PMT 3 vai ser igual
a amortização mais os juros do terceiro período. Eu tenho que calcular a amortização, calculo os juros, e a partir desses dois eu somo e acho a minha parcela. Então, primeiro, a amortização. Qual é a fórmula da amortização? A amortização é igual a o meu valor presente dividido pelo período. Então, é 24.000 dividido por 4, que vai dar 6.000 de amortização. Então, como a amortização é constante, eu sei que todo mês eu tenho esse tanto de amortização. E agora a gente precisa calcular os juros do terceiro período. Os juros do terceiro período é igual, né, da terceira parcela, ao meu valor presente, que é 24.000, vezes a taxa, que é 0,08, né, também eu tenho que trabalhar com ela unitária, que multiplica 1 menos T menos 1. T, nesse caso, é 3, porque eu estou calculando por terceiro período. Então, T menos 1 dividido por 4, que é o N, período total. Então, os juros no meu terceiro período vai ser igual a 24.000 vezes 0,08 vezes, se eu fizer 3 menos 1, vai dar 2. 2 dividido por 4 dá 0,5. 1 menos 0,5 dá 0,5. Agora é só eu fazer 24.000 vezes 0,08 vezes 0,5, que vai dar 960. E agora é só eu somar a amortização mais os juros. Então, a minha parcela no terceiro período é igual à amortização, que é 6.000, mais os juros do terceiro período, que é 960. Assim, a minha parcela é R$ 6.960. Então, o valor da minha parcela no terceiro período é de R$ 6.960. Eu pago 6.000 para quitar a minha dívida todo mês. E nesse terceiro mês, por exemplo, eu paguei R$ 960 de juros, de remuneração do capital. No exercício 46, nós temos o mesmo empréstimo de 24.000, realizado através do sistema de amortização constante, o pagamento em 4 anos, sendo o pagamento anual a uma taxa de 8% ao ano. E eu preciso saber o valor da parcela do segundo ano agora. O exercício 46 é igual ao exercício 45, só ao invés da parcela do terceiro ano, eu quero saber da parcela do segundo ano. Então, a mesma coisa, eu preciso achar a amortização. Então, minha amortização é igual aos 24, é igual, né, a do exercício anterior, dividido por 4, que vai dar 6.000 de amortização. E eu preciso calcular os juros do período 2. Então, eu preciso calcular os juros do meu período 2, que vai ser igual aos 24.000 vezes a taxa, 0,08, que multiplica 1 menos 2 menos 1, porque eu estou calculando para o período 2, dividido por 4. 2 menos 1 dá 1. 1 dividido por 4 dá 0,25, né? 1 quarto. 1 menos 0,25 dá 0,75. Então, os juros do segundo período é igual a 24.000 vezes 0,08 vezes 0,75. Agora, basta eu multiplicar 24.000 por 0,08 por 0,75, vai dar 1.440. É o valor dos juros pago. Então, qual que é o valor da minha parcela no segundo período? São 6.000 mais 1.440, que é igual a 7.440. Então, esse será o valor da minha parcela no segundo período. O 47 também é o mesmo exemplo, só que agora eu quero saber qual é o valor da primeira parcela, né? A parcela do primeiro ano. Então, a mesma coisa, minha amortização, a gente já sabe que é 6.000, né? Os 24.000 dividido por 4 vai dar 6.000. E agora eu preciso calcular os juros do período 1, que vai ser 24.000 vezes 0,08 vezes 1 menos 1 dividido por 4. Então, os juros do meu primeiro período é igual. Se eu pegar aqui
1 menos 1 é 0. 0 dividido por 4 vai dar 0. 1 menos 0 é o 1 mesmo. Então vai ser 24.000 vezes 0,08 vezes 1. Então, os juros do meu primeiro período vai ser igual a 24.000 vezes 0,08 vezes 1 dá 1.920. Logo, a minha parcela do primeiro período é igual a 6.000 mais 1.920, que vai dar 7.920. Então, esse é o valor da minha primeira parcela. Os próximos exercícios, do 48 ao 51, eles são relacionados à tabela Price. Né? Então, é um pouquinho mais complexo, mas a gente consegue resolver tranquilamente com as fórmulas que a gente acabou de ver. No exercício 48, na verdade, todos esses exercícios, o enunciado é o mesmo. Só é qual parcela que é pedida que muda. Então, todos eles é um empréstimo de 75.000 que deve ser pago em 10 meses a uma taxa de 5% ao mês. No 48, pede-se qual o valor pago na terceira prestação. Então, eu tenho 75.000, 10 meses, 5% ao mês, e eu quero saber qual é o valor dos juros pago na terceira prestação. Eu não quero saber o valor da terceira prestação, simplesmente os juros. Eu posso pegar a minha fórmula só dos juros lá na tabela Price. Então, os juros no período T vai ser igual ao PV multiplica I, que multiplica as chaves aqui. 1 mais I elevado a N menos 1 mais I elevado a T menos 1. Tudo isso dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Então, é isso aqui que a gente precisa resolver. Vou calcular aqui os juros da minha terceira parcela. Montando aqui, depois a gente começa a resolver, vou apago aqui para a gente continuar a resolução. Então, os juros da terceira parcela é igual ao valor presente, que é 75.000, vezes 0,05, que é a minha taxa, e tudo isso está multiplicando aqui 1 mais 0,05 elevado a 10 menos 1 mais 0,05 elevado a t menos 1, t é 3 menos 1. Tudo isso dividido por 1 mais 0,05 elevado a 10 menos 1. Eu vou apagar aqui para a gente continuar a resolução. Eu vou continuando embaixo, que é mais simples. Então, se eu pegar o meu juros do terceiro período, vai ser igual a 75.000 vezes 0,05 vezes 1,05 elevado a 10 vai dar 1,62895 menos 1,05 elevado a 2, porque é 3 menos 1, né? Então 1 mais 0,05, que dá 1,05 elevado a 2 vai dar 1,1025. Tudo isso sobre 1,628895 menos 1. Então, os juros no meu terceiro período é igual a 75.000 vezes 0,05, que multiplica 1,628995 menos 1,1025, dá 0,52635. Dividido por 0,628895. Os juros no meu terceiro período vai ser igual a 75.000 vezes 0,05 vezes 0,83716, que vai ser igual a 3.138,81. Esse é o valor dos juros que eu estou pagando na terceira parcela do meu financiamento. No exercício 49, então, mesmo enunciado, só que agora eu quero saber qual é o juros pago na segunda prestação. Então vamos lá. O meu juros pago na minha segunda prestação vai ser igual a 75.000 vezes 0,05, que multiplica 1
mais 0,05 elevado a 10 menos 1 mais 0,05 elevado a 2 menos 1, que agora eu tenho 2 aqui que eu estou calculando, dividido por 1 mais 0,05 elevado a 10 menos 1. Meus juros é igual a 75.000 vezes 0,05, que multiplica 1,628895, esse primeiro é igual ao do anterior, menos, agora vai ser 1,05, né? 1 mais 0,05 dá 1,05, elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então é 1,05. Dividido por 1,628895 menos 1 dá 0,628895. Fazendo, então, meus juros do segundo período é igual a 75.000 vezes 0,05 vezes 1,628895 menos 1,05 dá 0,578895, que dividido por 0,628895 vai dar 0,920495. Então, primeiro eu faço essa subtração, depois eu faço a divisão de tudo, eu vou chegar a 0,920495. E o meu juros do segundo período vai dar, então, 75.000 vezes 0,05 vezes 0,920495 vai dar 3.451,86. Esse é o juros que eu paguei no segundo período. Embutido na minha prestação, eu paguei os juros de 3.451,86. No exercício 50, nós temos que o mesmo enunciado, né? O empréstimo de 75.000, pago em 10 meses, a taxa de 5% ao mês, e eu quero saber qual é o valor dos juros pago na primeira prestação. Então, colocando aqui os juros da primeira prestação, vai ser igual aos 75.000 vezes 0,05, que multiplica 1 mais 0,05 elevado a 10 menos 1 mais 0,05 elevado a 1 menos 1, que eu estou calculando do primeiro período, dividido por 1 mais 0,05 elevado a 10 menos 1. 75.000 vezes 0,05, que multiplica 1,628895 menos 1 mais 0,05 é 1,05. 1,05 elevado a 1 menos 1 é 0. Todo número elevado a 0 é 1, dividido por 1,628895 menos 1. Então, meus juros no período 1 é igual a 75.000 vezes 0,05 vezes, se eu tenho 1,628895 menos 1 dividido por 1,628895 menos 1, quer dizer que é um número dividido por ele mesmo, ou seja, é 1. Então, meus juros no primeiro período é 75.000 vezes 0,05 vezes 1, que vai dar R$ 3.750. Esse é o valor dos juros pago na primeira prestação. E por fim, no 51, mesmo enunciado, só que agora eu quero saber qual é o valor da prestação, porque no sistema Price a prestação ela é idêntica em todos os períodos, né? Então eu preciso calcular ela só uma vez, eu sei que essa prestação serão as 10 prestações terão o mesmo valor. E daí a gente vai aprender a calcular a prestação também na HP 12C. Então, só relembrando aqui a fórmula, o meu PMT vai ser igual ao PV dividido por 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N vezes I, tá bem?
75 mil dividido por 1 mais 0,05 elevado a 10 menos 1, dividido por 1 mais 0,05 elevado a 10 vezes 0,05. Nós temos então que 1,05 elevado a 10 é 1,628895. Menos 1 dá 0,628895. 1,05 elevado a 10 é 1,628895. Vezes 0,05 é 0,081445. Então, meu PMT vai ser igual a 75 mil, daí eu faço essa divisão aqui. Eu vou ter 75 mil dividido por 7,721714. Eu vou ter um PMT de 9.712,87. Então, esse é o valor das prestações que são iguais, calculadas manualmente. Vamos calcular na HP agora. Calculando na HP, então, primeiro passo, limpar a memória, sempre. FREG limpa a memória. Vou alimentar ela com as informações que eu tenho, então 75 mil, que é o que eu estou pegando emprestado. Agora eu vou deixar positivo porque está entrando, né, o dinheiro. Por um período de 10 meses, a uma taxa de 5% ao mês. Então, qual que é o meu PMT? 9.712,84. Então, deu uma pequena diferença aí em relação a HP, mas não tem problema também, né? A diferença de centavos aí que a gente conseguiu calcular manualmente, então, a diferença muito pequena. Dessa forma, a gente finaliza os exercícios de amortização pelo sistema de amortização constante, o sistema Price. Agradeço a atenção, espero que tenham compreendido e bons estudos a todos.